Olá pessoal, hoje trabalharemos com MySQL Data Type. O que são Data Type? Resumidamente, são valores que essa coluna pode armazenar. Quais são os valores? Quais são os tipos de valores que a gente vai guardar? E o MySQL separa por categoria. E essa categoria tem vários outros valores. Onde um dos tipos de valores que a gente tem é o tipo string. Onde o tipo string pode ter um char, que armazena de 0 a 255 caracteres, um varchar de 0 a 255 caracteres, um tiny text de 0 a 255 caracteres, ou um text. Perceba que aqui são a quantidade que ele tem de faixa de caracteres que ele pode usar. Vendo também aqui embaixo, o único que foge da nomenclatura de quantidade de caracteres é o ENU e o set. Por que o ENU e o set? Porque o ENU e o set ele faz uma lista onde somente o que está dentro dessa lista você pode inserir. Mas é somente o string que a gente tem? Não. Trabalharemos também com numérico, onde temos o int ou integer, onde tem um intervalo tanto negativo quanto positivo de números que a gente pode trabalhar. Temos o int, onde ele pode trabalhar com o intervalo de números negativo e o intervalo de números positivo. Temos o small, temos o médio, temos o big int, temos o decimal, temos o float, temos o dobro. Ou seja, são esses tipos de valores de data type que a gente tem numérico. Para data e hora. Para data e hora temos o date e o time. O date e o data time e o time stamp. Opa, para que serve eles? Para armazenar valores de data e hora. Esses são um dos principais tipos de data type que a gente tem. Vamos fazer na prática. Integridade e consistência de dado. O que é uma integridade e consistência de dado? Ou seja, são como esses valores serão colocados nessa tabela. São uma forma de restrição, forma de identificação, fora do tipo dos dados que estão sendo colocados, qual é o valor que está sendo colocado. Então o que a gente tem aqui? Primário key, identificado como único em uma tabela, ou seja, eu não posso ter valores duplicados, registros duplicados nesta coluna. Foreign key, ou seja, é onde faz a relação entre uma ou duas tabelas, é o meu relacionamento único. Opa, fora a minha chave primária, eu posso ter, lembrando que a chave primária eu só posso ter em uma tabela só. Se eu quiser aplicar mais de uma restrição, eu posso usar o único em uma tabela. Sendo que ela não pode conter valores repetidos numa coluna, mas eu posso ter quantas eu quiser nessa tabela. Legal, check. Restringe os valores aceitos pela coluna, ou seja, só vai aceitar os tipos de valores que eu quero. Default, caso aquele valor não seja preenchido, coloque por padrão um valor específico meu. Nulo, quer dizer sem forma, só não aceita valores vazios, aceita somente nulo. Há uma diferença entre o termo vazio e nulo. Not null, quer dizer a seguinte forma, que o campo é obrigatório. E autoincremento quer dizer que ele enumera para você automaticamente. Se olharmos o modelo conceitual, percebemos que temos a nossa entidade e os nossos atributos entre elas. Depois que eu fiz o meu modelo conceitual, estou passando para o modelo lógico. Perceba que cada atributo desse preserva um valor aqui. E perceba que aqui eu tenho meus data type. O único que não tem data type nítido aqui é o sexo, que a gente vai fazer com forma de ENU, que é uma lista, ou sexo feminino ou masculino. Eu vou limitar. Perceba também que na nossa entidade, aqui na nossa entidade, a gente tem dois identificadores. Só que eu vou escolher um desses identificadores único para virar chave primária. Ou seja, eu tenho aqui o código do cliente que vai virar uma chave primária. Perceba também que aqui eu usei uma restrição única. Eu estou falando que o CPF do cliente ele não pode ter valores repetidos nessa tabela. Então iremos fazer agora... Iremos criar quais são as formas de criar a nossa tabela. Estarei mostrando para você as formas de criar a nossa tabela e a forma de excluir essa tabela. Então, vamos lá então? Então iremos para o nosso código. Lembrando que como eu estou usando o champ e ele já tem o MySQL instalado, eu não preciso ter duas versões, dois objetos MySQL, eu vou utilizar do próprio champ. Então eu vou vir aqui no champ,
eu vou dar um start no MySQL. Eu tenho que ver se não deu nenhum tipo de erro. Após eu dar um start, eu vou usar o meu gerenciamento de banco de dados, que é o Workbeam. Vou subir um pouco. Espera um pouco. Perceba que eu já tenho a conexão. Lembrando que a última aula eu mostrei como fazer a conexão. Então eu vou ativar essa conexão. Continuar. Espera. Vê o estado de sessão aqui, ó, se está conectado. Lembrando da seguinte forma. Aqui é o palco que eu vou trabalhar. Lembrando que a gente já estava com esse banco de dados ativado na última aula. O que iremos fazer? Eu vou pegar um script para ficar mais fácil do conceito para a gente entender como funciona. Deixa eu abrir meu script. Então vamos lá. Quais são as formas de criar uma tabela? Primeiro, perceba que o meu já está ativado. Para eu entrar nesse banco, vamos supor que a livraria esteja ativado. Eu tenho que verificar qual é o banco que eu tenho que entrar. Então, o intuito dessa aula é entrar no banco DB. 2. Então, eu tenho que entrar no banco. Use banco de dados 2. Vou ativar ele. Ativei. Espera um pouco. Ativou. Perceba que mudou. Quais são as formas de criar uma tabela? Vou voltar para o slide aqui, ó. Eu tenho 3 formas de criar uma tabela. O comando principal é create table, o nome da tabela que você vai criar. Abriu parênteses. Lá embaixo, ó, fecha parênteses, ponto e vírgula. Legal. Cada vírgula representa uma coluna. Então aqui eu tenho, ó, vou representar lá do modelo lógico que eu fiz. Vou representar o código do cliente, o tipo do data type que ele vai guardar, que é número, e falei que aqui é um primary key. Opa, o que é um primary key? Estou falando que esta coluna aqui, ó, ela não vai guardar valores repetidos nessa coluna. Falei que o nome do cliente, falei que o tipo dele é varchar, que ele aceita até 100 caracteres. Opa, legal. Lembrando que o tipo de caracteres ele vai do 0 a 255 do varchar. Então ainda está na faixa. Not null quer dizer que ele é campo obrigatório. A pessoa é obrigada a digitar algo. Sexo do cliente. Sexo do cliente. O sexo do cliente está como enum. É um tipo de data type de string. Só que, porém, eu coloquei entre parênteses e fechei parênteses aqui, ó. Eu estou dizendo da seguinte forma, que só vai aceitar esses tipos de valores. Esses tipos de valores. Essa é uma forma. Default quer dizer da seguinte forma. Se a pessoa não digitar esse tipo de valor, automaticamente ele vai aceitar como F. Temos o RG. Opa, legal. O RG ele aceita até 14 caracteres. E ele aceita valores nulos. Valores nulos não quer dizer que é vazio. Quer dizer que vai estar preenchido como null. Que é como fosse um sinônimo. Não é um sinônimo, é como fosse um espaço. Vai estar ocupando, entre aspas, um espaço. CPF. O tipo dele é varchar. E é 14. Perceba que eu coloquei único. Se você olhar no modelo lógico, eu falei para vocês que eu tenho um CPF que não vai poder repetir da pessoa. Então eu coloquei como único. Vou voltar para o código. Data de nascimento. Opa, eu coloquei como data. Data de nascimento. A representação para representar uma data é ano, mês e dia. Depende do sistema operacional que está na máquina, né? Então aqui é em forma americana. Vem aqui também está como nulo. Quer dizer que aceita valores nulos. Varchar. Sem. Número do cliente. Sem. CPF. 10. Bairro do cliente. Varchar. Sem. Aceita valores nulos. Cidade. Varchar. Sem caracteres. Opa. Char. 2 caracteres. Eu estou dizendo que eu vou colocar siglas. Rio de Janeiro eu vou colocar RJ. São Paulo SP. Qual que é a diferença entre varchar e char? O varchar, se você colocar 10 caracteres no varchar 10 caracteres, ele vai ocupar o espaço somente dos 10 caracteres. Se você colocar no char 10 caracteres e colocar só 2 caracteres no char, ele vai, de qualquer forma, armazenar o espaço dos 10 caracteres. Então aqui eu só uso o char quando eu tenho certeza de quantos caracteres ele vai usar. Coloquei o telefone e o tipo dele. Esta é uma forma, deixa eu ver se tem uma tabela, deixa eu cancelar essa tabela aqui, ó, que eu vou explicar como apaga para... Esta é uma forma de eu criar uma tabela. Então eu seleciono e executo.
Ao executar, perceba, ó, deixa eu subir aqui, ó. Só subir. Perceba que ele criou a tabela. Se eu atualizar aqui, ó, a tabela foi criada aqui. É uma das formas que eu tenho de criar uma tabela. Vou voltar, lembrando o nome da tabela, table e o tipo da tabela que ela vai ser. E os dados correspondentes. Vamos voltar lá, ó. Uma forma. Segunda forma. Perceba que a segunda forma, eu não coloquei a constante aqui, ó. Eu não coloquei primário aqui em cima, ó. E nem na CPF. Eu não coloquei dentro dela. Eu coloquei fora. Isso aqui chama de constante. Eu vou especificar depois que eu criar as colunas dela. Então, o que eu vou fazer, ó? Então, vamos lá. Opa, mas eu já tenho minha tabela. Qual é o comando que eu utilizo para eu criar essa tabela? Porque se eu tentar criar essa tabela de novo aqui, ó, ela vai dar comando existente, vai dar um erro aqui. Então eu tenho que apagar essa tabela. Qual que é o comando? O comando para eu apagar essa tabela é drop table. Só que eu tenho que tomar cuidado quando eu apago essa tabela. Por enquanto é conceito didático. Se essa tabela estiver popularizada, ou seja, cheia de registro lá dentro, eu não posso deletar ela, eu posso perder todas as informações que eu tenho lá dentro. Então, ó, só questão didática, eu vou apagar ela e vou executar. Ao executar, ó, ela apagou a tabela aqui para mim. Agora eu estarei criando de outra forma. Lembrando, a outra forma que eu estou criando, agora a constante, ó, só puxar aqui, ó, está aqui embaixo. Ó, está aqui embaixo. Ou seja, ela não está mais igual, ela está aqui em cima igualzinha a outra. Então são duas formas. Agora eu vou criar desta forma aqui, ó. Vou visualizar. Código efetuado com sucesso, vou atualizar, perceba que ela criou a tabela para mim aqui. Tá, legal. São as únicas formas de eu criar a tabela? Não, eu tenho outra forma, se eu olhar aqui, ó, eu tenho outra forma, só que essa forma aqui eu não vou utilizar ainda, eu vou utilizar no outro exemplo. Então, legal, eu criei aqui, ó, a minha tabela. Eu criei a minha tabela. Porém, eu quero popularizar, eu quero guardar informações nessa tabela. Perceba que a minha tabela está aqui. Eu quero guardar informações nessa tabela. Como que eu guardo informações nessa tabela? Então vamos dar uma olhada no slide aqui, ó. Eu tenho 4 formas de inserir dados nessa tabela. A primeira é insert into, o nome da tabela que você está colocando, value e as colunas e os valores que você vai colocar. Lembrando da seguinte forma, os valores que você vai colocar aqui vai ser o estilo que está no seu banco de dados. O estilo, quando você colocou dessa forma aqui. Como assim? Vamos voltar. Ó. Qual é a ordem que está aqui? Ó, as colunas. Então você vai colocar desta forma aqui. Então eu vou descer. Perceba, eu tenho um exemplo aqui da primeira forma. Insert into o nome da tabela, value. Opa, eu coloquei um. Por que eu coloquei um? Porque eu vou explicar para vocês. Eu estou preenchendo o código do cliente, que está aqui. Vírgula. Vou colocar cada valor separado por vírgula. Vírgula. Nome do cliente. Perceba que eu coloquei entre aspas simples. Ó. Quer dizer que isso é um texto, uma string. Vírgula. Opa, sexo do cliente. O sexo do cliente lá está como enum. Se você olhar aqui, ó, está como enum. Ele só aceita esses dois valores. Se você não preencher esses dois valores, ele vai colocar como padrão F. Então eu já coloquei preenchido aqui, ó. Perceba que o R, vírgula, vou para o próximo. O RG está como varchar. Se eu olhar aqui, ó, preenchi o varchar com a quantidade de caracteres lá 14. O CPF também, vírgula, preenchi. Perceba, como está com varchar, coloquei aqui. Voltei. Data de nascimento. Opa, o data de nascimento eu vou expressar da seguinte forma. Entre aspas, o ano, o mês e o dia. Legal. A rua, da mesma forma, vírgula, vou para a rua. Eu tenho que seguir essa ordem. O número, o CPF, o bairro, desta forma. Vou vir um pouco para cá. A cidade, o estado. Opa, o estado aqui, ó. Eu falei que são duas siglas. Se você olhar aqui, ó, deixa eu pegar o estado, 2 siglas. 2 siglas no estado, 2 siglas. Ou seja, eu vou colocar somente 2 caracteres. Se eu voltar aqui, foi o que eu coloquei, entre aspas, varchar. Telefone, também coloquei como varchar. Então tem que ter aspas. E
E por último, telefone 2. Então, esta forma aqui, ó, é a forma de eu inserir. Se eu selecionar e executar o meu código, eu vou puxar. Perceba, ó, ele falou para mim que houve uma possibilidade de inserção. Uma possibilidade, ele inseriu esses dados. É uma forma que eu tenho. Vamos ver se realmente esses dados estão sendo visualizados. Como que eu visualizo esses dados? Deixa eu só mostrar o slide para você. Vou passar um pouquinho. Para eu visualizar um registro, é da seguinte forma. Select, asterisco, from, o nome da tabela. Lembrando que quando eu coloco asterisco, é um coringa, ele mostra todas as colunas que pertencem a essa tabela. Ou seja, vai mostrar todas as colunas. Eu já tenho o script aqui, ó. Vou descer, só mostrar. Eu tenho aqui, ó, vou mostrar todas as colunas. Qual que é o nome da nossa tabela? O nome da nossa tabela é tabela cliente. Vou alterar aqui tabela cliente. Legal. Vou salvar e vou visualizar. Me mostrou o registro que está naquela tabela. O registro que está na tabela que a gente inseriu pela primeira vez. Legal. É a única forma de eu visualizar um registro? Não. A outra forma de eu visualizar um registro é especificar as colunas, ocultar as colunas que eu quero. Vez eu mostrar essas 14 colunas, eu posso especificar quais são as colunas que eu quero. Vou fechar aqui, ó. E vou mostrar as colunas que eu quero. Eu estou falando que eu quero o código do cliente, da tabela cliente, eu quero o nome da tabela cliente e quero o CPF da tabela cliente. Lembrando, tem que estar os nomes que estão aqui. Eu não vou mostrar mais as 14 que estão aqui. Eu vou especificar qual que eu quero. Eu vou fazer uma consulta personalizada. Então, eu seleciono e executo. Ele mostrou para mim. Então, aqui é uma forma de eu visualizar meus dados. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho uma forma de visualizar. Vamos voltar ao nosso conceito. Voltei para cá, ó. Inserir. Então eu aprendi aqui, ó, voltando, eu aprendi a inserir um dado de uma forma. Agora eu vou fazer de outra forma de inserir os dados. Como assim de outra forma? Lembrando, agora eu vou colocar assim, ó, insert, into, o nome da tabela, abrir parênteses, vou colocar o nome das colunas que eu quero. Aqui é a ordem que eu quero colocar essas colunas, que eu vou colocar. Value sem o S, perceba, sem o S, e vou colocar. Olha que interessante, se uma dessas colunas que eu colocar aqui, ela estiver lá na criação da tabela como nulo, ela não vai dar erro. Mas se eu tiver alguma coluna aqui como not null, e não especificar aqui, ela dá erro na hora de colocar value. Então vamos voltar lá, ó. Vou fechar aqui. Estarei subindo um pouco, ó. Só um minutinho. A minha segunda forma de mostrar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Segunda forma, insert, into, o nome da tabela. Eu fui obrigado a abrir parênteses, fechei parênteses. Eu fui obrigado a colocar cada coluna separado por vírgula, a ordem que eu quero. Eu posso mudar essa ordem? Posso. Perceba que a ordem que eu coloquei aqui é a mesma ordem que está aqui. Mas eu posso mudar a ordem, eu posso colocar o nome em cima. Então a ordem que eu colocar aqui é a ordem que eu vou colocar no value. Perceba. Opa, olha que interessante. Ó. Eu coloquei aqui, ó, o código, vírgula, José. Eu vou repetir o nome. Ele vai dar um erro, vou explicar por quê. Ó. O RG, CPF, o ano, como falo, o data de nascimento dele, a rua, o número, coloquei todas as ordens preenchidas separado por vírgula aqui, ó, separado por vírgula. Legal. Se eu executar esse código, eu vou colocar o número 2 aqui porque eu já tenho um, ó. Perceba, coloquei 2 porque eu não coloquei autoincremento. Quando eu colocar autoincremento, eu posso eliminar essa parte aqui. Vou colocar 2. Vou selecionar, vou puxar um pouquinho aqui, ó. E vou executar. Ao executar, ó, ele vai dar um erro. Ele está falando, ó, que há um número duplicado. Por que é um número duplicado? Da seguinte forma, o CPF que você fez aqui, ó, eu não posso ter dois CPFs iguais. Por quê? Eu coloquei aqui, ó, como único. Subir,
Cadê? Aqui, ó. Eu coloquei CPF como único. Então, eu não posso ter dois CPFs iguais. Nomes eu posso ter, porque eu não coloquei essa palavra de constraint como único. Então, eu estarei descendo, ó. Estarei descendo. Eu vou mudar o CPF aqui, ó. 1, 2. A mesma quantidade de caracteres. Eu vou selecionar. Lembrando, tem que ser a mesma quantidade de caracteres aqui, ó. 14. Então, ó, vou colocar a mesma quantidade de caracteres. Vou selecionar. Opa, deixa eu mudar que não é esse aqui. É o de baixo. É esse insert aqui, ó. Vou mudar esse aqui, ó, para a quantidade exata. Lembrando, quantas quantidades tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, eu vou mudar para 14. Quantidade de 2. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou selecionar. Ó. Vou selecionar e vou executar. Opa, foi inserido com sucesso. Se ele for inserido com sucesso, eu vou visualizar esse código. Como que eu visualizo esse código? Vou descer lá no Select. Ó. Vou descer, que eu já tenho meu script feito. Ó. Vou visualizar aqui todos os registros. Ó. Select. Ele mostrou para mim, eu tenho 2 José e 2 com ID diferente. Então, eu mostrei duas formas de inserir um registro. Vou voltar para a segunda. Qual que é a segunda? Para a terceira forma. Qual que é a terceira forma? Opa, a terceira forma é a forma de eu colocar um S, tá vendo? Um S. Ou seja, eu tenho específico a ordem, só que a diferença é que eu coloquei um S. Já é a terceira forma. E coloca a ordem que eu coloquei aqui, coloca os valores. Então vamos voltar lá, ó, no nosso script. Vou fechar aqui, estarei subindo, ó, estarei subindo. Vou só ocultar um pouquinho para ficar mais fácil. Perceba, eu tenho a ordem e coloquei um S. Eu tenho a ordem e coloquei um S. Essa é a terceira forma. A segunda forma está sem um S. A segunda forma está sem um S. Legal, olha que interessante. Eu vou deixar com os mesmos características que já está registrado da primeira forma aqui, ó. Então, eu vou selecionar e vou executar. Ele vai dar um erro para mim. Ele vai falar da seguinte forma, que não aceita valores duplicados, ou seja, tem valores, tem tanto a chave primária quanto o meu follow index. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar para 3. 14, 13, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. A minha pergunta é o seguinte, vou baixar um pouco aqui, ó. A minha pergunta é o seguinte, ao eu selecionar e executar, vai dar erro? Vamos fazer o teste, ó. Vamos fazer o teste. Opa, selecionei demais. Vamos fazer o teste. Ao executar, ao selecionar e executar, ó, vamos ver se ele deu erro. Ó. Vou subir. Ele deu outro erro. Ele está falando que já existe uma chave primária. Já existe uma chave primária. Vamos só mudar a chave primária aqui, ó, que a terceira seria para 3, que não pode ter números repetidos, seria para 3. Legal. Depois eu vou explicar como fazer o próprio sistema colocar automaticamente isso aqui para vocês. Então vamos voltar ao nosso código de novo, vamos selecionar, ó. Vamos selecionar. Se você colocar, depois de selecionar, dar um Ctrl Enter, ele executa para você, ó. Não precisa você vir toda hora clicar aqui, ó. Então, deixa eu só abaixar um pouco, deixa eu limpar o código aqui para ficar mais fácil. Estaria abaixando. Ó. Vou dar um Ctrl Enter. Em vez de eu clicar aqui, ó, eu vou dar um Ctrl Enter. Ctrl Enter. Vamos ver se ele executou. Opa, ele executou com sucesso. Ao ele executar com sucesso, vamos visualizar realmente, ou seja, agora eu tenho que ter 3 registros. E todos ainda com o nome de José. Vou descer, ó, estarei descendo. Eu vou visualizar aqui, ó, todos os campos. Agora eu tenho 3 registros. 3 registros. Legal. O que diferenciou foi o CPF. Lembrando que é só para fim didático. Estarei fechando de novo. Vamos para a quarta forma de inserir. Qual que é a quarta forma de inserir? Olha que interessante. Em vez de eu ficar repetindo todos os valores, o que acontece?
A terceira forma ela é uma das mais utilizadas. Como é uma das mais utilizadas? Porque toda vez que eu tiver que utilizar um valor, deixa eu só voltar na terceira, toda vez que eu tiver que utilizar um valor na terceira forma, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Vamos supor que eu quero colocar mais um valor aqui. Mais um valor, eu quero inserir mais um José, vamos supor. Eu tenho que vir aqui, ó, eu tenho que copiar, vou copiar o código e vou colar embaixo, colar, perceba. Daí eu vou ter que repetir de novo, ó, 4. Vou colocar outro José aqui, ó, Ctrl X. Legal, coloquei esse José, vou executar, vou dar um Ctrl Enter, ó. Ele executou para mim. Opa, esqueci de colocar, aqui ó, número. Tá dando erro por causa, vou colocar aqui ó, 4, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Errei a conta, vamos lá, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Legal. Vou selecionar, ó, vou selecionar. E vou executar, Ctrl Enter. Executou para mim. Se eu quiser fazer mais um registro, eu vou ter que fazer tudo isso aqui de novo. Tudo isso daqui de novo. Daí vem a quarta forma. Como é a quarta forma? Olha que interessante. A quarta forma é só eu colocar insert intro, nome da tabela, as colunas que eu quero, a ordem das colunas que eu quero, valem, preencho o primeiro registro, vírgula, vou para o segundo registro, vírgula, e vou para o terceiro, e assim vou indo quantos registros que eu quiser. Quando chegar no último registro, eu coloco vírgula, eu coloco ponto e vírgula. Então vamos voltar para o nosso código, Vou descer para o 4 exemplo, Vou descer, isso aqui a gente não vai usar ainda, vou explicar para vocês. Vou descer para o 4 exemplo. A quarta forma, olha que interessante, eu tenho as minhas colunas, insert, intro, nome da tabela, eu tenho as minhas colunas, a ordem que eu quero inserir, a forma que eu quero, só que porém, lá tem o meu 4, não é isso? Você dá um select, ó, vou dar um select, vou visualizar, eu tenho 4 clientes, 4 números, vou subir, ó, então eu vou colocar aqui, ó, 5, 6, perceba que eu virei aqui por vírgula. Eu quero colocar mais um aqui, ó. Então eu vou copiar esses dados aqui, ó. Vou selecionar, Ctrl C. Vou colocar uma vírgula aqui, Vou dar um Enter. Vou colocar mais dados aqui, ó. Só diminuir o zoom. Ó. Vou colocar mais dados aqui. Só que, porém, aqui é o valor 7, ó. Lembrando, esses registros aqui eu já tenho, então eu tenho que mudar lá, ó. Eu vou mudar para 5. Vou mudar para 6, porque não pode duplicar os valores. E vou mudar para 7. Lembrando que são valores fictícios, só para a gente entender o conceito. Legal, fiz isso. Olha que interessante. Ao mesmo tempo eu vou inserir 3 registros. Então eu vou vir aqui, ó. E vou inserir, ó. Vou vir aqui selecionar. Vou só fechar aqui. Vou selecionar. Vou vir aqui, ou eu clico aqui, ou eu dou um Ctrl Enter. Executo. Vou ver a resposta que ele deu para mim, ó. Ele falou, opa, ele está falando que tem 3 duplicados. Inseriu 3. Vamos ver se realmente foi certo. Ó. Vou descer. Vou selecionar e vou executar. Ó. Opa, vou ver. Perceba que ele inseriu para mim, ó, os dados aqui, ó, conforme foi explicado. Então eu tenho uma sequência de valores que eu posso inserir, ó, uma sequência. Eu posso inserir desta forma, eu posso inserir desta forma, que é onde eu tenho que repetir cada vez o comando insert, ou eu posso sem o S, desse que represento, ou dessa forma. Ou seja, eu tenho 4 formas de visualizar, de inserir dados nessa tabela. 4 formas. Opa, legal! Além de inserir, eu tenho 2 formas de visualizar. Eu posso visualizar desta forma, ou eu posso especificar o que eu quero visualizar. Legal, vamos voltar para a tabela lá. Lembrando que eu falei que eu tenho 2 formas.
A primeira eu expliquei, a segunda eu expliquei. Vamos para a terceira forma, que é o autoincremento. Agora eu coloquei como autoincremento. Vamos ver o que diferencia isso aqui para mim no autoincremento. Então vamos voltar ao nosso código. Ó. Voltar ao nosso código. Vou subir. Ó. Meu autoincremento. Vou descer, só um minutinho. Ele está aqui. Ó. Eu expressei ele aqui. Ó. Expressei. Só que o que acontece? Eu não vou conseguir, se eu selecionar aqui, ó, eu não vou conseguir executar, porque ele vai falar que a tabela já existe. Eu tenho que apagar a tabela. Como que eu apago uma tabela? Drop table. Lembrando, todos os registros dessa tabela vai ser excluída. Então, vou vir aqui, ó, drop table. E o nome da tabela que eu quero, tabela cliente. Vou selecionar, ponto e vírgula, vou selecionar e vou executar. Opa, ele apagou. Se eu visualizar aqui, ó, eu não tenho mais essa tabela aqui. Agora eu vou criar essa tabela dessa terceira forma. Deixa eu baixar aqui. Eu vou criar a tabela dessa terceira forma. Então, eu vou selecionar e vou executar. Ao executar, ó, vou visualizar aqui, ó, a tabela foi criada. Vou atualizar. Tá, o que eu ganho com isso aqui? Ó? Vamos ver se ela tem registro? Ó. Vamos subir. Vamos ver se ela tem registro. Vou selecionar. Ela não tem nenhum registro. Legal. Aonde eu quero chegar? Da seguinte forma. Com essa palavra autoincremente aqui. Ó. Com essa palavra autoincremente. Então eu vou fazer um teste. Ó. Vou vir aqui. Ó. Eu vou tirar. Eu vou fazer com essa quarta forma de inserir, Vou fazer com essa aqui. Só que, porém, eu vou especificar somente essas colunas. Por que o código do cliente eu vou tirar? Eu vou tirar o código do cliente da seguinte forma. Porque o código do cliente ele tem o autoincremente. Se ele tem o autoincremente, ele vai preencher 1, 2, 3, 4, 5. Ele mesmo vai preencher para mim. Então, eu não vou precisar ficar colocando aqui, ó. Então, eu vou tirar aqui, ó. Vou deixar a ordem que está aqui em cima. Então, agora eu vou selecionar, ó. Vou selecionar. Vou só ampliar aqui um pouquinho, ó. Vou selecionar ele. Vou selecionar. E vou dar um Ctrl Enter. E vou executar, ó. Vou voltar para o código. Perceba, ele falou que inseriu 3. Então, vamos descer, ó. Estarei descendo. Vou lá no Select. Vou visualizar. Vou executar. Opa, olha que interessante. Ó. Ele inseriu para mim realmente os 3. Só que, porém, ele automaticamente ó, colocou os IDs aqui. Ao contrário do outro. Ao contrário ó, dessa primeira e segunda forma, que eu fui obrigado a colocar aqui. Já nessa aqui, não. Quando eu coloquei o autoincremente, ele mostrou para mim da seguinte forma. É o único campo que eu não preciso especificar lá no insert, que ele vai preencher para mim. Legal? Então vamos lá. Insert. A gente vimos. Visualização. Opa, agora eu quero excluir registro. Opa, é excluir registro. Não é apagar uma tabela. Como assim? Vou voltar aqui, ó. Vamos para o nosso novo conceito. Vou só diminuir aqui. Então vou vir aqui, ó. Eu vou deletar um registro, só que eu tenho que tomar cuidado. Como assim cuidado da seguinte forma? Você que está trabalhando com o Workbeam ele tem uma parte de segurança. Como assim uma parte de segurança? Eu vou deixar conforme está o de vocês assim, ó. Você vem em Edit, Preferência. Você vem em SQL Editor aqui, ó. SQL Editor. Você vai descer. Provavelmente o de vocês vai estar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Save Update. Você vai dar se tiver marcado, quando você dá um OK aqui, ó, quando você dá um OK, ele não vai deixar você apagar todos os registros, ele vai dar uma mensagem de erro. Como que eu sei? Seguinte forma, vou salvar isso aqui, ó, vou fechar meu software, vou fechar. Fechei. Vou abrir ele de novo, Vou abrir ele de novo. Espera um pouquinho. Vou clicar aqui, ó. Vou ver se ele está no banco de dados, banco de dados. Quando eu abrir toda vez, eu vou entrar no banco. Se eu clicar 2 vezes, ele entra no banco. Olha que interessante, ó. Eu vou selecionar esse comando delete, que é onde que eu vou registrar. Só que, porém, eu estou usando, ó, Edit, Preferência,
vou a SQL, perceba que no de vocês aqui está marcado, ó. Vou dar um OK, deixa como está. Você vai selecionar e vai dar executar. Ao executar, ó, vamos ver o que ele vai falar para a gente. Está processando. Ó. Ele não deixou apagar. Por quê? É uma segurança do arquivinho, se algum usuário deletar alguma coisa. Como que eu faço para testar isso? Eu tenho que vir aqui, ó. Eu tenho que vir, vem em preferência, eu tenho que SQL editor e eu tenho que desmarcar aqui o save. Ao desmarcar, que ele fala, você pode fazer o update e delete e dá OK. Depois que fez isso, salva o seu arquivo, volta, fecha o seu programa, fecha aqui, ó, fecha o editor e abre ele de novo, ó, e abre de novo a conexão. Abre de novo a conexão. Legal, volta na aba aqui, ó. Vamos visualizar, ver se você está no banco de dados correto, ver se realmente desmarcou lá certinho, ó. Volta no Edit, SQL, desmarcou, parece uma coisa chata, mas há uns pequenos detalhes que chamam a atenção. Dá um OK. Agora você vai ver o seguinte, vamos executar ele de novo. Seleciona, lembrando, ó, que você tem dados lá dentro, ó. Vou dar um select, só um minutinho, para ele processar. Lembrando que você tem dados lá dentro, ó. Vou apagar. Vou deletar agora, ó. Vou deletar. Olha que interessante, ó. Vou subir um pouquinho aqui, ó. Opa, deixa eu selecionar, selecionei errado. Vou selecionar e executar, ó. Apagou os dados completo. Vou visualizar os dados de novo, ó. E vou executar, ó. Ele realmente apagou. Então eu tenho que tomar cuidado com o delete. Se eu tiver 1000 registros lá dentro, ele vai deletar tudo. E aí, mas como que eu faço para apagar uma coisa específica? Uma coisa específica. Daí eu posso usar, ó, delete from o nome da tabela, o where, que é uma cláusula, ao nome da coluna, que consta nessa tabela, igual o valor que eu quero que está nessa coluna. Então vamos voltar lá. Ó. Vamos inserir de novo. Ó. Vamos subir lá na forma 4. Ó. Na forma 4. Eu vou selecionar ele aqui de novo. Vou selecionar e vou executar. Inseriu. Olha que interessante. Inseriu. Ele está falando que inseriu 3 registros aqui para mim. Vou descer no select. Vou selecionar o select. Selecionei o select. Ao visualizar, olha que interessante. Ele não colocou de novo 1, 2, 3. Por que ele não colocou 1, 2, 3? Porque você não excluiu a tabela, você excluiu os registros. Então ele seguiu a ordem. Perdão, 3, 4, 5. Se você excluir todos os registros, vai 7, 8 e assim vai indo. Mas o conceito não é isso aqui. O conceito é pagar um registro específico. Então, para eu pagar um registro específico, eu quero pagar o 6 aqui, ó. O 6. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou voltar. Vou colocar delete from o nome da tabela, que é a tabela cliente. Where, que é a cláusula. Opa, a coluna que eu quero. Vou pegar uma coluna. Por que eu peguei o código do cliente? Porque ela é específica, é a única coluna que não tem códigos repetidos. Então fica mais coisa mais identificado, mais fácil de saber quem é o usuário. E quero cancelar o número 6. Então eu venho aqui, troco aqui, ó, para 6. E ponto vírgula. Ao eu selecionar e executar, ó, ele fala para mim, ó, foi deletado uma coluna só. Um registro só, uma linha só. Vamos visualizar de novo? Ó. Vou vir aqui, ó. Vou selecionar e vou executar. Ao executar, realmente, ó, ele apagou para mim a coluna. Então eu tenho que tomar cuidado, ó, qual que é o tipo do delete quando eu vou deletar algo. Se eu colocar somente delete, ele apaga todos os registros da tabela. Se eu colocar somente o delete from o nome da tabela where, ele especifica a coluna que eu quero e o valor que está nessa coluna. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula daremos mais continuidade.